Olá, irmãos e irmãs, que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo estejam com todos vocês. Para este terceiro domingo na Quaresma, tomo para nossa reflexão o texto do Evangelho de João, indicado pelo lecionário, capítulo 2, versículos 13 ao 22. Estava próxima a festa da Páscoa. Jesus sobe a Jerusalém para ir ao templo. O texto, que também aparece em outros evangelhos, é conhecido como o relato da purificação do templo. Aliás, em muitas Bíblias aparece exatamente esse título: Jesus purifica o templo. Por que Jesus age para purificar o templo dos judeus? O templo de Jerusalém, construído pelo rei Salomão no século XI a.C., destruído pelos babilônios no ano 587, reconstruído pelos judeus após o exílio na Babilônia e reinaugurado em 515 a.C., ele foi reformado e reedificado pelo rei Herodes lá no primeiro século antes de Jesus. Esse templo era uma instituição importantíssima na vida do povo judeu. Era o centro da vida daquele povo nos dias de Jesus, centro político, econômico, religioso. O templo, ele exercia uma força de atração e uma influência muito especial sobre o povo, especialmente nas festas anuais, como a Páscoa. Judeus de todas as partes do mundo peregrinavam a Jerusalém para comparecerem ao templo. As autoridades judaicas sabiam disso e dominavam e manipulavam o povo através do templo. Jesus chega ao santuário de Jerusalém e o que vê? Venda de animais, câmbio de moedas, comércio no templo. O templo, ele estava nas mãos dos sumos sacerdotes e anciãos judeus. Eles detinham o poder econômico e político em Jerusalém. Eram os grandes proprietários de terras na Palestina, mandavam também no Sinédrio, o tribunal judaico. Controlavam a produção do campo e dos animais. Nas semanas que antecediam a festa da Páscoa, o templo e suas cercanias se transformavam em um grande mercado. Os donos do templo lucravam cobrando aluguel dos espaços utilizados por vendedores e cambistas. Os animais vendidos nessas barracas, utilizados nas ofertas e sacrifícios do templo, eram os animais criados nas terras desses latifundiários. Cambistas faziam a troca das moedas trazidas por judeus vindos de todas as partes do mundo, pelas moedas que eram as únicas aceitas no templo para pagamento de tributos e compra de animais. É claro que os cambistas cobravam suas taxas para fazerem esse serviço. No fim de tudo, quem enriquecia com esse sistema eram os membros da elite judaica. O povo tinha que pagar. Quando Jesus vê essa cena,
fica muito bravo. Com um chicote de cordas em mãos, ele expulsa todo mundo de lá. Vendedores, animais, cambistas, não façam da casa de meu pai uma casa de negócios. Jesus é tomado de zelo pela casa de seu pai e não admite tamanha profanação no templo. É praticamente impossível ler esse trecho do Evangelho e não pensar na situação de muitas igrejas de nossos dias, com seus mercadores da fé, suas teologias de prosperidade, suas barganhas espirituais, seus pastores, missionários, bispos e apóstolos, midiáticos e empresários. Seus templos abertos em busca de ofertas e dízimos, reunindo grandes quantidades de gente, mesmo em meio à grave pandemia que estamos enfrentando. A reação ao gesto profético de Jesus não tarda, vem imediatamente. Que sinal você nos mostra para fazer essas coisas? Qual é o seu título, seu cargo, seu status social? Quais são as suas credenciais? Com que autoridade, com que poder faz isto? Afinal, quem é você para fazer o que faz? O Senhor Jesus não apresenta nenhum sinal ou milagre para eles. Sua resposta é um tanto enigmática. Vocês querem saber quem eu sou? Vocês querem saber qual a minha autoridade, que poder eu tenho? Destruam este santuário e em 3 dias eu o levantarei. Os líderes judeus não têm ouvidos para ouvir, entendem tudo literalmente. Esse santuário foi edificado em 46 anos e você quer levantá-lo em 3 dias? Chega a ser cômico. Obviamente, Jesus não se referia ao santuário de pedra, mas sim ao santuário do seu corpo. A resposta de Jesus a eles é uma espécie de antecipação do que vai acontecer logo mais, uma denúncia do crime que será cometido contra ele no futuro próximo. Jesus fala da morte que sofrerá nas mãos desses judeus que têm o controle do sinédrio. Ele será morto, mas ao 3º dia ressurgirá. O santuário do seu corpo será reedificado. Até mesmo os discípulos demoraram para compreender essa resposta de Jesus. Somente depois de sua ressurreição dentre os mortos, entenderam e creram. Com esse trecho do Evangelho, vemos que, em oposição ao antigo templo de Jerusalém, o templo de pedra, Jesus apresenta o novo templo do Senhor, o seu corpo, a sua própria pessoa. Jesus Cristo, Ele mesmo, é o templo, o lugar da habitação de Deus. Discípulos de Jesus, cristãos, não precisam mais do templo de Jerusalém, porque tem a Jesus, em quem reside a glória, a plenitude de Deus. E enquanto neste mundo estamos,
O templo provisório aqui na terra é o templo formado por pedras vivas. O templo do Senhor somos nós mesmos, nossos corpos, habitação do Espírito Santo. O templo do Senhor é a igreja, a comunidade dos fiéis, dos seguidores de Jesus. É muito significativo lembrar disso neste tempo de pandemia, quando estamos afastados de nosso templo físico, o prédio da igreja. O templo do Senhor, na verdade, não é este edifício feito de tijolos. O templo do Senhor somos nós, onde nos encontramos e nos reunimos em nome de Jesus. Uma última observação que faço é que Jesus, ao ser questionado pelos judeus, responde no plano simbólico, utiliza uma figura de linguagem ao falar da reconstrução em 3 dias de um templo destruído. Ele não fala do templo concreto, mas do templo simbólico. Vale a pena pensarmos também nos templos simbólicos que em nossos dias precisam ser purificados, precisam também de reconstrução. O templo de nosso corpo, de nossa própria vida, o templo que é a nossa sociedade, que deveria também ser lugar da habitação de Deus, o templo que é o nosso mundo, o nosso planeta, a vida na terra. O que temos feito do santuário do nosso corpo, de nossa vida individual? O que temos feito do santuário que é a nossa sociedade, relacionamentos, casa, família, igreja, política, economia, cidade, estado, país? O que temos feito do santuário do nosso planeta, a vida natural, a biodiversidade? Que tipo de purificação precisamos realizar nesses templos da vida humana? O templo de Jerusalém foi destruído pelos romanos no ano 70 depois de Cristo para nunca mais ser reconstruído. O templo de Jesus foi reedificado em 3 dias pela sua ressurreição e permanece para sempre. Irmãos e irmãs, tenhamos esperança. Pelo poder de Deus, é sempre possível uma ressurreição. Façamos a nossa parte, purifiquemos os santuários do Senhor, a nossa vida, a nossa sociedade, o nosso planeta, e confiemos sempre em Deus. Que o Senhor assim nos abençoe. Amém.